Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo do canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje nós vamos para a nossa terceira edição do Blaugrana Responde, onde você manda as suas perguntas na caixinha que a gente posta nos stories lá no Instagram. Nós selecionamos algumas e trazemos aqui para o YouTube para poder responder. Como sempre, eu não leio as perguntas de antemão. A minha esposa que cuida de tudo isso. Então ela fica do lado de lá da câmera, lendo as perguntas para mim, e eu daqui, escutando pela primeira vez, respondo da maneira mais natural possível e sem cortes. Mas antes da gente começar as perguntas e as respostas, aquele lembrete de sempre. Não esquece de deixar o teu engajamento aqui nesse vídeo. Curte se você ainda não curtiu, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, deixa aí nos comentários alguma coisa que você sinta vontade de falar e se não quiser perder nada que a gente posta, clica no sininho que você vai ativar as notificações e sempre que sair um vídeo você vai ser avisado para ser um dos primeiros a assistir. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor daqui da Catalunha para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Feito o pedido, vamos lá! Perguntas e respostas do Blaugrana Responde, edição 3. Qual centroavante você contrataria para a próxima temporada para ser o novo 9? Centroavante para a próxima temporada. Acho que a gente já até respondeu isso daqui algumas vezes, mas não custa responder de novo. Se você me der orçamento ilimitado, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou atrás do Haaland, que é o melhor centroavante do mundo na atualidade. Faz gol de todo jeito, tem velocidade, tem força física, é muito jovem, então ele ainda tem pelo menos uns 10 anos aí de carreira em alto nível pela frente. Mas a gente sabe que o preço dele talvez não seja acessível. Dizem por aí que ele tem uma cláusula no seu contrato que faz com que, se vier oferta ou do Real ou do Barcelona, o Manchester City é obrigado a liberar por 150 milhões de euros. Se essa cláusula não existir, cara, você vai ter que pagar 200, 220 milhões ou então o City não vai liberar. E mesmo que a cláusula exista, 150 milhões não é pouca coisa, né? Então, orçamento ilimitado, eu trago o Haaland. Mas se a gente for colocar a questão custo-benefício na conversa, aí eu já mudo um pouco de ideia. Se a gente for colocar o preço do jogador na brincadeira, aí eu não tenho mais certeza se é o Haaland que eu quero. Tem duas opções, uma que já é mais conhecida, todo mundo já ouviu falar e vários grandes clubes estão interessados, que é o sueco Gyökeres, fazendo gol a rodo lá em Portugal, fazendo gol todo o jogo do Sport Lisboa. E também tem um cara que é menos conhecido, que quem acompanha o campeonato alemão já deve ter ouvido falar, que é muito novo. O Gyökeres já está ali nos seus 27 para 28 anos, então talvez ele não tenha tanto tempo para render depois que ele for comprado. E o outro rapaz mais novo lá do campeonato alemão, o Cesco, ele tem 21 para 22, então ele ainda tem pelo menos uma década aí para jogar, caso ele seja contratado. Também é uma opção muito interessante. Reza a lenda que o preço do Gyökeres vai ser na casa dos 100 milhões, porque muita gente vai querer ir atrás dele ao mesmo tempo, o Sport Lisboa vai jogar o preço lá para cima e vão pedir 100 milhões de euros. Aí eu prefiro trazer o Cesco, porque vai sair mais barato, ali na casa dos 70, 80 milhões, é mais novo e apesar de não estar tão pronto, ele ainda tem elementos do jogo dele que podem e devem melhorar. A gente poderia ter uma última temporada do Lewandowski para fazer essa passagem de bastão, com o Cesco aprendendo um pouco mais, ele que já melhorou muito a sua finalização, mas ainda precisa melhorar um pouco mais para poder se consolidar como um atacante de elite, e que permitiria, dessa maneira, que o Barcelona gastasse menos para trazer um jogador que vai jogar e render por mais tempo sem apressar a saída do Lewandowski. Que pode ser que queira sair ao final dessa temporada, mas também pode ser que queira cumprir o seu último ano de contrato. Ele que tem contrato com o Barcelona até 2026, pode querer exercer esse último ano de contrato, ficaria uma situação chata de tentar escorraçar ele ou então transformar o polonês em um reserva. Trazendo o Cesco, você gasta menos, tem um cara que vai render por mais tempo e ao mesmo tempo você tem essa transição muito mais tranquila do atual camisa 9 para o próximo. São essas três opções que eu vejo no momento. Qualquer outro nome eu acho que não caberia.
Qual posição você acha mais deficiente no Barcelona no momento? Laterais ou pontas? Lateral para mim, sem dúvida alguma. Eu acho que nós temos jogadores que podem não ser pontas natos, mas podem atuar pela ponta, que é o caso do Gavi, é o caso do Fermin, é o caso do Dani Olmo. Você tem atletas que podem jogar abertos na ponta, mesmo que não sejam pontas. Ainda tem, mesmo que a galera não goste, não sei nem se eu devia citar como opção, mas ele está entre elas, o Ferran Torres. E você tem o Ansu Fati, que a gente não sabe o nível que ele vai jogar, mas vamos confiar que o Flick vai ser capaz de recuperar pelo menos uma parte do potencial que ele demonstrou. Então eu acho que para ponta nós temos sim uma deficiência. E eu gostaria que houvesse uma contratação. Eu gostaria, e já falei isso na página, do Alex Baena, que joga nas duas pontas, provavelmente sairia por uns 40, 45 milhões de euros. Já falou que sonha jogar no Barcelona, enfim. Para mim seria a contratação perfeita. Mas, comparando a nossa deficiência da ponta com a dificuldade na lateral, a lateral chama muito mais atenção. Porque na lateral nós temos o Koundé, que se consolidou na lateral direita, mas a sensação que dá é que o Hector Ford ainda não agradou o Flick. A gente viu ele jogar muito bem com o Xavi, mas acredito que a mudança de sistema o está prejudicando e ele ainda não conseguiu nem convencer o Flick e nem ir bem nas partidas que entrou. Então, acho que a gente pode dizer que o nosso lateral direito reserva ainda não está consolidado. E na lateral esquerda, o próprio titular, que é o Baldé, está passando por alguns problemas. Está tendo uma certa dificuldade. Não está conseguindo ser eficiente o suficiente no ataque para compensar as suas dificuldades na defesa. Daí eu acreditar que um lateral esquerdo, quem sabe até para ser titular e deixar o Baldé se desenvolver, porque ele é muito novo, o que ele tem para corrigir no jogo dele são coisas que se corrigem com o tempo e ele vai corrigir. Então talvez trazer um lateral esquerdo para ser titular, deixar o Gerard Martin no time B e permitir ao Baldé ter esse tempo de desenvolvimento fosse a melhor decisão. De preferência, se der, um lateral que jogue nas duas laterais, para que quando for necessário o Koundé descansar, a gente não precisar colocar um atleta que a sensação que eu tenho é que o Flick não confia. Então, sim, já falei várias vezes, quero que se busque um ponta em janeiro, mas se você comparar a necessidade, principalmente da lateral esquerda, que nem o titular me convenceu por enquanto, e o que a gente precisa para a ponta, eu acho que a lateral é muito mais emergencial. Com todo o elenco disponível, qual a escalação ideal para você? Pô, tem uma pergunta que já me fizeram e que todo dia eu mudo a resposta. Porque todo dia tem um fato novo, um jogador que aparece e joga muito mais do que a gente esperava. Mas vou te falar agora, que dia é hoje, amor? Boa pergunta. Dia 3 de outubro. Vou te responder hoje, momento que gravamos esse vídeo no dia 3 de outubro. Hoje, dia 3 de outubro, a sensação que eu tenho é que nós vamos jogar com o Chesney no gol, nós vamos jogar com Koundé e Baldé nas laterais. Aí vem a primeira polêmica dessa escalação. O Cubarsí, isso tem chamado a atenção, principalmente dos grandes jornais espanhóis, ele tem cometido alguns erros que são naturais da pouca idade. Então a pouca experiência dele está fazendo ele cometer alguns equívocos que o talento dele não condiz. Resultado, daqui a uns 5 anos o Cubarsí não vai mais cometer esses erros, mas daqui até lá é natural que ele vá se acostumando com a responsabilidade que ele tem como zagueiro do time. Então, se o Araújo voltar no nível que a gente se acostumou a vê-lo jogar e o Íñigo Martínez mantiver o nível que ele está jogando até agora, por mais que 3 meses atrás eu chamasse de louco quem me dissesse isso, hoje eu deixaria o Cubarsí no banco, até para ele, a mesma coisa que eu falei do Baldé numa resposta anterior, ele possa se desenvolver na velocidade que é recomendável para alguém dessa idade. Não é recomendável você já ser titular absoluto com 17 anos. Tem muitos elementos no seu jogo que precisam melhorar e que, vindo do banco, você vai ter muito mais paciência da torcida, da comissão técnica e de você próprio para fazer essas correções. Eu tô até dando muita volta para responder porque eu sei que é polêmico e eu nem sei se eu concordo comigo, porque me dói falar isso, mas a realidade é, se o Araújo voltar no nível que ele estava jogando pré-lesão,
ele tem que ser titular. Se o Íñigo Martínez continuar jogando do jeito que ele está jogando agora, ele também tem que ser titular. Cubazinho no banco, se desenvolve aos poucos e assume a titularidade. Temporada que vem, daqui a 2 temporadas, quando a gente já tiver ele num nível de maturidade maior. No meio de campo, eu vou falar o que eu faria e inclusive eu tenho absoluta certeza que é o que o Flick pretende. Você vai jogar com De Jong, Pedri, Dani Olmo, Rafinha e Lamine Yamal. Essa é as duas linhas atrás do Lewandowski, 2-3-1. Na linha de 2 e de 3, esses são os caras que ele vai usar. Pô, mas e o Gavi? O Gavi é craque, demais. E é justamente por isso que ele vai ser uma espécie de 12º jogador. Aonde, quando o Rafinha estiver desgastado, joga com o Gavi aberto. Ele já fez isso com o Xavi. Quando o Pedro estiver desgastado, coloca o Gavi aqui na base da pirâmide. É inclusive a função no qual ele mais rende. Quando você precisar de um meia ofensivo, a gente sabe a chegada que o Gavi tem, ele pode entrar no lugar do Dani Olmo, o Gavi vai jogar tanto quanto esses titulares. Mas eu acredito que a formação base do Barcelona, até por conta de ele precisar de um tempo para recuperar o ritmo, recuperar a forma, você não fica um ano parado e volta como se nada tivesse acontecido, eu não vejo o Gavi titular de imediato. Comando do ataque, sem dúvida alguma, Lewandowski. Gostaria de saber quando será o regresso do nosso craque Dani Olmo. Já postei na página, uma pergunta bem curta essa, uma resposta bem curta, melhor dizendo. O Dani Olmo volta dia 20 de outubro contra o Sevilha. Tem a data FIFA, ele não vai ser convocado. Tem o retorno da data FIFA, ali ele já deve estar treinando há pelo menos uns 10 dias, 7 dias. E aí vem a partida contra o Sevilha dia 20. Ele já volta titular? Não, porque ele ainda vai precisar recuperar o seu melhor ritmo de jogo. Mas sem dúvida alguma, ele vai jogar o tempo que o De Jong jogou contra o Young Boys. Aqueles últimos 25, 30 minutos o Dani Olmo vai ter para encontrar o seu melhor ritmo de jogo. E se ele mostrar que o tempo parado não afetou a sua capacidade de compreensão da velocidade do jogo, se ele mostrar que nesses 30 minutos contra o Sevilha, ele ainda é o Dani Olmo de um mês atrás, ele não precisa de tempo para retomar o ritmo, eu não tenho dúvida que contra o Bayern de Munique e Real Madrid ele já vai até ser titular. Porque não foi uma lesão muito complexa e nem uma lesão muito longa. Ele ficou 3 semanas, quer dizer, vai completar de 3 a 4 semanas de lesão. É uma lesão que não é irrisória, mas não é uma lesão que tira o cara do eixo. Ele consegue, com alguns treinamentos e alguns minutos de jogo oficial, já retomar o seu melhor ritmo e ser útil para a equipe. Ansu Fati merece mais minutos que Ferran? Se o Ansu Fati merece mais minutos do que o Ferran, eu acho que hoje é uma resposta muito simples por conta da fase terrível que o Ferran Torres está vivendo e da fase que nós não sabemos qual é a do Ansu Fati. A gente não está vendo o Ansu Fati jogar, não está vendo o Ansu Fati treinar e a incógnita ela é sempre melhor do que quem está em má fase. Então, sem dúvida alguma, eu te responderia que sim. Mas ao mesmo tempo, eu te respondo que eu confio muito na decisão do Hans Flick. Eu acho que se o Ansu Fati não está tendo os minutos que a gente talvez gostasse de vê-lo ter, é porque ele ainda não demonstrou ou a recuperação física ou a qualidade técnica para poder ter essas oportunidades. Eu lembro que eu briguei muito na temporada passada quando o Vitor Roque não estava tendo chance e hoje eu me arrependo. Porque eu tô vendo o Vitor Roque jogar pelo Real Betis e eu vi o Vitor Roque jogar pelo Barcelona na pré-temporada e hoje eu entendo por que ele não estava tendo oportunidade. Ele realmente não está no nível que se exige de um jogador para ele ter oportunidade com a camisa do Barcelona. Então, ali eu aprendi uma lição e é um erro que eu pretendo não cometer mais. Que é, ao invés de dizer que o treinador é maluco por não estar dando chance, talvez ele que está ali acompanhando o cotidiano consiga ter uma noção melhor de se o cara merece ou não dita chance. Então, eu tenho absoluta certeza, se o Ansu Fati fizer por merecer mais oportunidades, Hansi Flick vai dar essas oportunidades, certo? O caso de comparação com o Ferran Torres, eu sinceramente sinto que as oportunidades que o Ferran Torres poderia ter para se recuperar, elas já foram dadas. E que vamos passar agora por uma transição em que talvez o Ferran Torres não seja mais nem convocado para a seleção espanhola, talvez o Ferran Torres não tenha mais chance no time nem titular e nem reserva do Barcelona, com a volta desses lesionados que a gente já comentou anteriormente no vídeo. E eu acho uma pena pela questão humana,
Não é legal ver isso acontecer com ninguém, principalmente com um jogador do clube que eu torço, que é o Barcelona, mas a realidade é que o Flick fez tudo o que podia para recuperar o Ferran Torres. E não deu para recuperar. Então agora já está na hora, e eu acredito que o Flick também entende isso, de largar de mão essa tentativa de recuperação, porque no fundo não é o Neymar, não é o Messi, é o Ferran Torres. Não precisa insistir tanto assim em recuperar o nível do jogador, e o Fati vai começar a ter oportunidade. O Pedro está realmente jogando bem, parece que aumentou o vigor físico e decaiu de talento. Não, aí eu não sei qual é o campeonato que você está assistindo. Se você acha que o Pedro não tá jogando bem. Só que ele não está mais jogando perto do gol. Então os números de assistência dele vão diminuir. Mas pô, o Pedro está sendo provavelmente o melhor meio-campista do Barcelona na temporada. Tirando o trio de ataque, que vai aparecer mais, porque está mais perto do gol, vai fazer gol, vai mostrar número. Ele sem dúvida alguma está sendo o nosso melhor jogador com a bola no pé. Todas as jogadas que são construídas pelo Barça passam pelo Pedro, a não ser quando ele não está jogando. Ele teve, que eu consiga me lembrar de cabeça, um jogo abaixo. Realmente esse jogo ele não foi bem, que foi o jogo contra o Osasuna, aonde ninguém no time foi bem. E aí cabe a gente refletir. O Pedro ter ido mal fez com que todo o time fosse mal, ou os companheiros que não contribuíram e acabaram trazendo o nível do Pedro para baixo? Mas, fora esse jogo, ele foi excepcional em todas as partidas. Defendendo, que era uma faceta que a gente não conhecia, sabia que ele era capaz de ajudar, mas não da maneira que ele vem fazendo, e ofensivamente. Toda a bola que chega no ataque, com qualidade, passou pelo pé do Pedro. Então, eu não concordo muito com essa tua visão que ele tá mal no quesito talento, ou que ele tá mal tecnicamente. Eu concordo que fisicamente ele está muito melhor, porque a gente via o Pedro em anos anteriores e ele parecia um cara que acabou de se recuperar de uma doença muito grave. Ele estava com o rosto fundo, assim, os olhos fundos, um olhar de derrota constante, o tempo todo cansado, magro, parecia um adolescente. E hoje não, hoje ele tem corpo, tem força, o rosto dele tem mais vida. Eu não estou exagerando, não estou brincando, não estou falando sério. Eu acho que isso é bem perceptível, com essa parte eu concordo. Fisicamente ele está no outro patamar. Mas ele ter decaído tecnicamente eu não acho, eu acho que só aumentou. Talvez você não esteja percebendo nele a mesma demonstração de talento, porque ele está jogando mais longe do gol. Ele não está jogando de meia ofensiva, ele está jogando de meia central. Ele está fazendo a bola chegar à frente. Ele não está lá na frente para fazer a distribuição. Então, discordo 100% da tua afirmação. Se o Alex Baena for contratado, o Barça vai manter o interesse no Nico Williams? Tá aí uma pergunta interessante. E se o Barcelona trouxer o Alex Baena, que foi uma proposta que eu mesmo fiz lá na página e eu gostaria muito que o Deco levasse em consideração. Como é que fica a situação do Nico Williams? Desistem do Nico Williams? Cara, é o que eu sempre falo e que eu tenho a sensação que a torcida do Barcelona se desacostumou. Mas a gente não precisa escolher ter um jogador bom e o outro tem que ser ruim. A gente pode ter vários jogadores bons para todas as posições. Não precisa ter um titular bom e um reserva ruim. Dá para ter bons jogadores. E tu nem precisa mais no futebol atual ter o titular. A maioria dos times tem 4 verdadeiros titulares. O resto vai rodando de acordo com o adversário, de acordo com o nível de exigência física, de acordo com a fase que ele está vivendo, se está jogando melhor ou pior. E trazer os dois, caso o Barcelona tenha orçamento para tal, seria maravilhoso. É claro que se você traz o Baena, que já joga nas duas pontas, e você já tem o Rafinha, você já tem o Yamal, qualquer outro ponta teria menos chance de ser contratado, sem dúvida alguma. Mas eu não vejo uma correlação 100%. Trouxe o Baena, não traz o Nico Williams. Eu acho que dá para trazer os dois. Vai caber ao Hansi Flick encontrar uma maneira para eles jogarem juntos. Por que não dá para você ter o Nico Williams como opção para ponta, o Baena como opção de meia ofensivo ir para a ponta? Eles ambos já jogaram muitas partidas pela ponta direita. Inclusive vale frisar que o Nico Williams se consolidou como ponta esquerda
temporada passada e na reta final, porque no começo da temporada ele ainda atuava aonde ele surgiu no início da carreira, que era pela ponta direita. Então eu vejo que são dois jogadores polivalentes. O Nico pode jogar nas duas pontas e o Baena pode jogar nas duas pontas e de meio ofensivo. São jogadores de bom nível, nenhum é uma estrela mundial, mas são jogadores de alto nível e que eu enxergo não só a qualidade, mas até a personalidade para jogar no Barça. Eu não consigo imaginar eles participando de um rodízio, que é normal para o futebol atual, e reclamando, ficando com cara feia, e no banco fazendo cena. Eu não consigo imaginar isso. Então, por que não os dois? Se a resposta for porque vai ficar muito caro, aí tudo bem, aí é uma outra parada. Mas no quesito tático, os dois podem tranquilamente conviver em um time titular e os dois podem tranquilamente ser opções que vêm do banco para ajudar o nível do time titular a não cair, seja ao longo da temporada, seja nos últimos minutos de uma partida. É verdade que o Barcelona chegou a um acordo com a Nike? Cara, se é verdade ou não, a gente vai descobrir no dia 19 de outubro. Dia 19 de outubro vai ter uma reunião em que o Laporta vai precisar apresentar números oficiais, propostas oficiais para os sócios e eles vão votar se eles aceitam aqueles rumos que o presidente pretende tomar, enfim, você vai ter uma reunião de sócios. É uma assembleia geral que vai acontecer no dia 19. Então, se de fato esse acordo existir, ele vai ser apresentado nessa assembleia. Porque se deixar para a próxima, já fica muito em cima e não tem motivo para ele esconder uma informação que é uma informação positiva. No momento que a gente tem são boatos de que todos os detalhes foram fechados, de que o contrato está pronto, de que só o que falta é acontecer essa assembleia para que se aprove o acordo, ele vai assinar e você vai ter essa extensão de contrato de patrocínio oficializada, mas que, assim, não tem como a gente saber até o dia 19 acontecer. Até o dia 19 acontecer é um boato. Não à toa lá na página eu não trouxe para o feed. Uma informação dessa é uma informação muito importante. Se eu tiver certeza que ela é verdade, vai para o feed. Se eu não tiver certeza que é verdade, ficar no limbo, não sei se é, não sei se não é, a gente bota nos stories, deixa claro que não tem como comprovar a veracidade, mas pergunta, o que vocês acham, se for verdade? A gente sempre faz isso nos stories. E se eu tiver certeza que é mentira, eu vou lá e desminto, como eu já fiz com algumas notícias. Essa daí, eu não mandei pro feed e nem desmenti, porque até o momento não tem confirmação de nada. E só vai haver certeza dia 19 de outubro. Mas pelo menos tem data. Ou realmente já está tudo certo e dia 19 a gente vai confirmar, ou era puro boato e dia 19 a gente vai ter certeza. Com a volta dos lesionados pós-data FIFA, você acha que podemos ganhar o Bayern e Real Madrid? Ah, mas claro, pô. Tu tem um time com De Jong, com Gavi, com Fermin, com Dani Olmo, com Lamine Yamal, com Lewandowski, com Rafinha na fase que tá, o Inigo Martins na fase que tá. Tu tem o Koundé, que está se consolidando como um dos grandes laterais do mundo na atualidade. Tu tem o Baldé, que é irregular, mas num dia bom ele consegue impactar bastante uma partida. Tu tem muito jogador de altíssimo nível. E aí é importante a gente lembrar que o Real Madrid atravessa um momento muito complicado. Eu já falei isso brincando em alguns momentos, que porque o pessoal sempre fala que o elenco do Barcelona é curto. E aí quando o Real Madrid tropeça, eu vou lá e brinco. O elenco curto do Real Madrid. Porque se toda vez que o Barcelona tropeça a culpa é do elenco curto, então todo mundo que tropeça o elenco é curto. Mais ou menos uma brincadeira que eu faço lá, uma provocação, uma ironia, um sarcasmo que eu trago na página. Mas a realidade é que sim, o elenco do Real Madrid é um elenco que não tem assim tanto volume quanto já teve no passado. Tem algumas lesões, tem muitos jogadores que o técnico não confia e as suas estrelas não atravessam um grande momento. Então, o desempenho do Barcelona nessa temporada é bem superior ao do Real Madrid. Os resultados são superiores ao do Real Madrid. E quando a gente percebe que essa partida vai ocorrer, o Barcelona recuperando os seus lesionados e o Real Madrid sem recuperar ninguém, claro que dá para imaginar que o Barcelona vai ganhar.
O Bayern de Munique, ele tem um problema que já se mostrou na temporada passada e que agora está muito mais claro, que é a dupla de zaga, né? A dupla de zaga do Bayern de Munique é uma dupla de Upamecano e Kim Min-jae, basicamente é consenso. Se você perguntar pro torcedor do Bayern de Munique, não precisa ser um crítico, não precisa ser um cara de fora. Se você perguntar pro torcedor do Bayern de Munique, ele vai dizer que é o ponto fraco da equipe. A gente tem um Neuer, que não é mais aquele Neuer, né? Ele tem acumulado muitas falhas, que se não fosse um goleiro com uma história tão volumosa, né? uma história tão consistente, talvez ele já nem fosse mais o titular do Bayern de Munique, essa transição já tivesse acontecido. E um time que não tem lateral direito, pô. Time que se perdeu muitos defensores e não conseguiu repor. Então, cara, eu acho que o Barcelona, por jogar em casa, é favorito contra o Bayern de Munique e tem até uma certa obrigação de ganhar. Porque é um Bayern de Munique muito mais fraco do que ele foi em temporadas anteriores e do que é o Barcelona agora. Contra o Real Madrid, por ser fora de casa e por ser um clássico, o equilíbrio sempre vai ser muito grande. Num clássico, até quando um time é superior ao outro, o resultado ele nunca pode ser previsto. Ele sempre vai ser construído jogada a jogada. Como, claro, todas as partidas de futebol são, mas em caso de clássico isso é mais acentuado. Então, por ser fora de casa, por ser clássico, por ser Real Madrid e Barcelona, o equilíbrio vai ser grande. Mas olhando para o que os jogadores estão jogando, que os jogadores vêm fazendo na temporada, o Barcelona não só tem condições, ele é favorito, ele tem mais chance de ganhar do que de perder. O que acha do Pablo Torre? Merece mais minutagem, mesmo com todos à disposição? Cara, o Pablo Torre, eu já falei isso em outros momentos, eu acho que à medida que ele foi tendo as oportunidades, a gente foi confirmando. Ele é um jogador de muito talento, que quando tem a bola no pé, ele consegue fazer coisas diferentes, ele tem coragem de dar o passe incisivo, de dar o chute de fora da área, ele não se esconde da partida, mas ao mesmo tempo ainda falta para ele um certo comprometimento tático que é necessário para qualquer jogador no futebol atual, principalmente para os que não são estrelas das equipes. Se acontecer uma jogada em que o Lewandowski ou o Yamal deixa de acompanhar o adversário, a gente perdoa porque é Lewandowski e Yamal. Mas o Pablo Torre não pode fazer isso, e ele faz, e com muita frequência. Eu já fiz até uma comparação, eu acho que ela é perfeita, que é entre o Pablo Torre e o João Félix. Que dentro de um jogo, não é na temporada, dentro de um jogo, eles podem tanto decidir com uma jogada magistral, quanto eles podem, em um momento de displicência, prejudicar a equipe. Perdendo uma bola porque dormiu no lance, tentou um drible um pouco mais rebuscado e deu contra-ataque para os caras, quanto deixando o homem que devia estar marcando subir e torcer para a natureza dar um jeito. Pablo Torre faz muito isso. E se nem o João Félix, que já tinha mais nome, já tinha uma carreira mais bem consolidada e mais talento do que o Pablo Torre demonstrou até agora, se nem o João Félix a gente conseguia enxergar no time titular, justamente por conta dessa falta de trabalho tático, Pablo Torre também não dá para imaginar. Quando ele foi escalado contra o Villarreal, a gente ficou muito feliz com o que ele fez com a bola no pé lá na frente. Mas nas partidas seguintes ele continuou tendo chance. E ele foi perdendo crédito até não ter mais oportunidade nessas últimas partidas, justamente por conta da falta de comprometimento com a tática que o time organizou. Então, todo mundo de volta seria difícil para ele, mesmo que ele tivesse esse comprometimento tático. Tendo tido a oportunidade, sem demonstrar essa capacidade de sacrifício, aí eu acho que, infelizmente, o Pablo Torre vai virar dinheiro nas contas do clube e não gols e assistências ao longo dos próximos anos. Eu acho que a oportunidade que ele teria com tanta gente talentosa para a posição dele, ele teve, e ele agradou em um curto período e mostrou a sua pior faceta nas partidas seguintes. Todo mundo sabe que ele é muito novo e tudo mais, todos aqueles atenuantes, mas que num time como o Barcelona, como é também Real Madrid, como é também Bayern de Munique, esses times de muito talento, muita pressão e que todo mundo quer jogar, times desse tamanho
Você não vai ter oportunidades infinitas. E a que ele teve, não acho que ele aproveitou da maneira que poderia. Tá bom já, né? Já respondi um monte de pergunta hoje por aqui. Vamos encerrar esse vídeo. Mas antes disso, não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa a tua opinião nos comentários, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Ajuda a gente com esse teu famoso engajamento para a gente continuar crescendo, para a gente continuar levando um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.